Bom dia, gente. Bom dia a todas, a todos. Tô bem contente de estar aqui dividindo esse espaço ainda aqui virtual com vocês. Muito bacana a pesquisa das colegas da Vitória e da Vânia. Muito interessante. Eu vou apresentar minha tela aqui para vocês também. O título do nosso trabalho se chama Núcleo de Acesso à Cidadania e Justiça, NACIJUS. Novos atores atuando em novos e velhos problemas sociojurídicos. Para me apresentar, eu sou a professora Cristiane Kalbi, eu sou de Florianópolis e sou professora da área das Ciências Criminais na Faculdade Sesusc e também dou aula na Estácio, unidade de Florianópolis, mas esse trabalho aqui em si é mais os resultados, ainda que parciais, desse núcleo que está vinculado ao Escritório de Assistência Jurídica da Faculdade Sesusc, tá? Então vamos adiante. Antes de a gente falar um pouco sobre o trabalho em si, como que foi essa construção, eu acho que é bem importante colocar aqui que esse trabalho de apresentação nesse evento não seria possível se não fosse o engajamento dos alunos e bolsistas vinculados a esse núcleo. Eu vou contar um pouquinho como que funciona, como que foi criado esse núcleo para fazer sentido a explanação dos objetivos, né, que eu quis alcançar aqui nesse artigo. Então, o objetivo do artigo é analisar esses resultados, como eu falei, ainda que parciais, apresentados pelo Núcleo de Acesso à Cidadania e Justiça, o NACIJUS, desenvolvidos no primeiro, mas eu poderia dizer agora também no segundo, afinal de contas a gente tem um pouco mais de um mês de aula, né? Já estamos em meados de novembro desse ano de 2020, um ano bastante atípico, com certeza. Até coloquei já ali o @NACIJUS para quem tiver interesse em, de repente, seguir as nossas publicações na rede social do Instagram, né, que está vinculado, então, ao ESAGE. Muito bem, gente. Como que funcionou a criação do NACIJUS? O Escritório de Atendimento Jurídico é um escritório que em algumas faculdades chama-se de Clínica Jurídica, ESAGE, Escritório de Assistência, enfim, tem várias faculdades, né, que trabalham com essa questão da prática, ou seja, em que os alunos, juntamente com os professores, em determinadas áreas, atendem as pessoas com certo nível de vulnerabilidade. A gente tem atendido em vários núcleos, desde o núcleo civil, trabalhista, direito público, também na área criminal. Só que além desses atendimentos ao público vulnerável, que ganha em média de 2 até 3 salários mínimos mensais dentro da família, nós temos outros núcleos especializados que trabalham com questões, poderia dizer assim, adjacentes às problemáticas judiciais propriamente ditas. Especializados que trabalham não só na vertente judicial, mas em vertentes voltadas para a busca de cidadania, foi então um desses pilares para a gente criar o núcleo. O Núcleo de Acesso à Cidadania e Justiça foi até mesmo uma proposta inicial vinda dos alunos, né, da Faculdade Sesusc, alunos do curso de Direito, que estão ali entre sexta, sétima, oitava e nona fases, né, então metade do curso para frente. E eles vieram nos procurar no escritório, tentando fazer um vínculo, então, de dentro da faculdade, com os ensinamentos que eles têm dentro das disciplinas, mas que isso pudesse alcançar estudantes que estão no ensino médio. Então, por isso que a proposta inicial, como eu coloquei ali no slide, do núcleo era a gente fazer pequenas palestras, conversas, debates, em que os próprios alunos do núcleo iriam apresentar determinadas temáticas vinculadas a acesso à cidadania e justiça para esses alunos de escolas privadas e públicas de Florianópolis. Nós começamos todo o contato com professores, a gente buscava normalmente professores da área da história, sociologia, filosofia, mas enfim, era de forma bem ampla, que de alguma forma pudessem disponibilizar, né, um horário da sua aula em que a gente iria então até a escola para apresentar essas temáticas. Algumas das temáticas escolhidas, né, tanto pelos alunos como também sugeridos por mim, a gente tinha uma outra professora no primeiro semestre, mas que acabou
não vou dizer abandonando o projeto, mas acabou saindo do projeto por conta do mestrado dela, né? Então os temas que a gente escolheu para trabalhar seria violência doméstica, direitos do consumidor, crimes contra a honra, cyberbullying e outros crimes também, né, ocorridos no mundo virtual, direitos eleitorais, agora, né, a gente estaria bem em voga nessa situação, enfim, e outras temáticas que poderiam abarcar, então, os direitos humanos. Muito bem, gente, o que acontece, que como todo mundo sabe, chegou a pandemia. Então, assim, a gente começou todo aquele contato, aquela empolgação dos alunos, vocês não têm noção da empolgação, né, iniciada, e que daí com a vinda da pandemia e com os encerramentos, né, das aulas presenciais e a gente vindo aqui para o mundo virtual, toda essa situação das palestras e do contato que a gente queria estabelecer com as escolas acabou caindo por terra, né? Então a gente teve que se reinventar. E eu posso dizer para vocês assim que o primeiro semestre foi um semestre de muita experimentação, né? Eu acho que para muitos de vocês, professores e alunos também, enfim, que de alguma forma, né, também estão vivenciando isso, o primeiro semestre ele foi muito mais assim de teste, tá, vamos fazer isso, não vamos? Então a gente não conseguiu vislumbrar num futuro ainda que próximo a possibilidade da gente fazer essas palestras, né, alcançando esses jovens ou as famílias desses jovens, essas escolas. Então a gente tentou buscar novas agendas, né, que de alguma forma interessassem tanto os alunos, participantes dos núcleos, os bolsistas, que a gente tem bolsistas de extensão e de pesquisa, que então, né, futuramente vão escrever TCCs, enfim, a respeito dessa temática, né, de acesso à cidadania e justiça, mas também o público em geral de Florianópolis ou quem fosse, de repente, de alguma forma, ter acesso a esse conteúdo publicado pelos estudantes, né, esses conteúdos digitais. E aí, gente, a gente começou toda uma nova construção de calendário, né, de agenda propositiva do núcleo, alteramos de certa forma completamente o objetivo do núcleo e de certa forma ampliando o nosso público, que antes seria de estudantes de ensino médio, professores, quem sabe até mesmo familiares e, né, colegas, que a ideia era convidar também, ampliar um pouquinho esse público. A gente acabou então, através de publicações no Instagram, como eu já falei para vocês, né, dessas mídias. Começamos também com a mídia social do Facebook, mas a gente percebeu que não tinha tanta engajamento, tanta, né, envolvimento, então a gente acabou focando dentro do Instagram. E aí o nosso método do núcleo, além dessas publicações nas mídias sociais, e claro, isso acabava se espalhando para dentro das páginas pessoais dos próprios alunos, a minha também, né, com certeza, mas a gente, durante o semestre, tanto anterior como esse, a gente foi trazendo uma perspectiva teórica mais aprofundada dos direitos humanos, do que seria esse acesso à justiça e cidadania, então buscando, né, doutrinadores, buscando pesquisas atuais e bastante recentes, emergentes, a respeito disso. Então, a gente fez também pesquisas de que tipo de ações coletivas que a gente poderia trabalhar, estudar, como, por exemplo, mandado de segurança coletiva, ação civil pública, mandado de injunção, ação popular, enfim, até habeas corpus coletivo, por exemplo, né? Então, a gente começou a estudar essa dogmática mais aprofundada do que estaria vinculado ao acesso à justiça e cidadania e fazer também essas publicações. Então, assim, o que a gente percebeu que o estudo que a gente começou a observar já são de velhos problemas que a gente já trabalha, né? Tanto no direito, acredito que também problemas sociais, como voltadas à questão da desigualdade. Então, a gente começa a se perguntar, né? Os alunos começaram a se perguntar, mas por que quem tem dinheiro para pagar um advogado, de repente consegue uma efetividade maior no alcance, né, de uma sentença, de repente, mais favorável para o seu caso? Por que quem, de repente, acessa a defensoria
demora meses para ter um primeiro atendimento. Enfim, a gente começou a fazer esses questionamentos. E a gente buscou também, a partir disso, palestras, né? Ou, enfim, conversas aqui virtuais com pessoas que trabalham nessa área. Então a gente, além dessa pesquisa, como eu coloquei ali, né, para a gente encontrar essa nova identidade do núcleo, não diria uma nova identidade, mas realmente criar essa identidade, fizemos essas pesquisas a respeito das definições teóricas do que seria esse acesso à justiça e cidadania, mas também essas palestras com professores ligadas a essa temática. Então a gente conversou com defensores públicos, a gente conversou com professores da área, trabalhando essas questões bem tecnológicas. Trabalhamos também com entrevistas com juiz, talvez vocês já devem ter ouvido falar com o professor e doutor, né, Alexandre Moraes da Rosa, que é aqui de Florianópolis. Foi uma palestra sensacional. Na semana que vem a gente vai ter a nossa última palestra, que é com uma cientista política, a professora Denise Nunes, então que também vai trazer essa perspectiva bem atual, né, da teoria social, teoria do Estado, para essa questão do acesso à cidadania. E também um dos pilares desse núcleo é desenvolver a oratória dos alunos, né? Então a gente buscou, claro, dentro dessa toda nova lógica, que eles apresentassem os trabalhos, os resultados. Então vocês podem perceber que dentro, por exemplo, da nossa página do Instagram, tem alguns vídeos criados pelos alunos, né, desenvolvidos, gravados pelos próprios alunos, editados também por eles. Claro, a gente não pode deixar de mencionar a nossa base teórica a partir do Capelletti, do Gartz, né, o livro ali do Acesso à Justiça, que é bem interessante, que eles vão dizer que o acesso à justiça é muito mais do que simplesmente um acesso ao judiciário, né, é também uma justiça cidadã, né, uma busca por direitos básicos. Então, na sequência, eu só coloco ali para vocês, né, como que tá a nossa página do Nascijus. Então, como que a gente faz as publicações, e 100%, tá, não vamos dizer 100%, mas 99% do conteúdo das publicações é realizada pelos alunos. Então, a gente vai criando, vai publicando, fazendo um layout assim mais ou menos pré-estabelecido, com cores. A gente faz ali os destaques também e coloca o material ali publicado, por exemplo, nos stories. Enfim, de alguma forma para que isso chegue, né, num público maior possível, né? A gente, dentro ainda dessa situação das definições do que seria esse acesso à justiça e cidadania, a gente trabalhou com a questão da atuação do CNJ, né, como que ficou a atuação do CNJ durante a pandemia, né? Então foi criado grupos de trabalho tanto nos tribunais superiores como nos TJs, pelo menos aqui em Santa Catarina, né, houve a criação de um grande grupo de trabalho para atuar não só nos TJs, mas também no TRF e TRT, né, enfim, na Justiça Federal, né, TRF seria em Porto Alegre, mas enfim, para que houvesse então essa conversação entre como fazer as audiências, a despeito de toda a situação que a gente teve, né, gente, dessa semana da audiência ali criminal do caso da Mariana Ferrer, mas enfim, a despeito dessa situação de como tentar conciliar essa situação do distanciamento, né, e que pudesse alcançar as pessoas por mais vulneráveis que fossem. O atendimento da Defensoria Pública, pelo menos aqui em Florianópolis, foi quase que completamente transplantado para a área de telefonia e internet. Só que a gente sabe que lá o pescador lá do sul da ilha não vai ter acesso à internet, talvez não vai ter acesso ao telefone, então ainda existe um atendimento que, pelo que o nosso defensor aqui comentou, menos de 5% vem presencialmente, né, para fazer ainda então esse atendimento inicial. Enfim, trabalhando com essa questão das audiências virtuais também. E aí a gente fez um trabalho bem bacana de busca de ONGs, associações de bairro, atuação da prefeitura aqui de Floripa e da Grande Florianópolis, né, que daí alcança São José, Biguaçu, Palhoça, outras pequenas cidades da região, de como que elas vêm enfrentando essa questão da pandemia e de auxílio mútuo coletivo, né, e também outros movimentos sociais como Pop Rua, né, que é um movimento de atendimento às pessoas em situação de rua.
Então foi feito um trabalho bem bacana, vem sendo feito, né, esse trabalho bem bacana, apesar de que totalmente reformulado, como eu falei para vocês, né? Então assim, a princípio esses são os resultados parciais, é claro, a gente não finaliza ainda nossas atividades nesse ano, ano que vem a gente continua. Então a ideia é essa, a gente apresentar esse núcleo que é um xodozinho, né, nosso. Muito obrigada, gente, pelo tempo, deixei ali meus contatos e também do núcleo. Obrigada, gente, é isso.